Bom dia, minhas queridas amigas e amigos telespectadores. Nós estamos aqui com esse tema que eu chamei, anunciei, um tema muito importante. Vamos falar sobre síndrome. Temos aqui no estúdio conosco o Dr. Júlio César Guimarães, que é um psiquiatra, vai falar, porque muitas vezes a gente confunde algumas situações e até as síndromes. Então, existe a síndrome do pânico, síndrome de borderline, síndrome de Bordeaux, um monte de síndrome. Então essas síndromes, elas têm uma causa, elas não acontecem por acaso, de repente dá síndrome. Elas têm lá uma origem. Então nós vamos falar isso, vamos descobrir o que causa essa síndrome, o que pode a pessoa muitas vezes sem saber, está tendo esse problema sem tratamento. Então, tudo isso, nós vamos tirar todas essas dúvidas e é muito importante você ficar aí sentadinha, prestando atenção, chamar alguém para assistir ou avisar, olha, começou a passar o programa agora. Ah, não pega aqui em casa, tá bom, então entra aí na RTV Excelsior. Você assiste por essa página do Face também simultaneamente. Mas aqui na TV Interativa, TV que interage com você, nós temos aqui recados e temos muitas questões que as pessoas mandam. E à medida disso, dessas questões que recebemos, nós vamos também tirando suas dúvidas, vamos trazendo profissionais aqui para esclarecer. E hoje é dia do Dr. Júlio César Guimarães, ele que vai estar conosco, né, está aqui no estúdio já e vai estar esclarecendo todas essas dúvidas, tá bom? O programa Tirando Dúvidas já está no ar. Nós estamos aqui já com o Dr. Júlio César Guimarães, é o que vai estar conosco aqui para tirar todas essas dúvidas. Bom dia, doutor. Bom dia. Que bom, viu? Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. A gente sabe que, especialmente, eu acho que todas as profissões, as pessoas são ocupadas, né? Mas os médicos, né, que atendem em vários lugares, quantos lugares o senhor atende? No momento, em 5 lugares diferentes. Aí tem que parar esse tempinho para estar conosco, eu sei que não é fácil, né? Então a gente valoriza mais ainda a presença, né? E tudo isso é para vocês, né? Para tirar a dúvida de vocês. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço de ter a oportunidade aqui de estar ajudando um pouquinho também a população. Esclarecer, né? Existe tantas coisas e nós vamos aqui falar sobre as síndromes. Muitas pessoas têm, eu já presenciei pessoas com a crise, dentro da crise, e é muito terrível. Existe a síndrome de pânico, né? Quantos tipos de síndrome existem? Mais ou menos? Existem várias, na verdade, a depender da psicopatologia, seria o sintoma que o paciente apresenta, né? E quando falamos em síndromes, a gente deve pegar um sintoma central. Seria este um sintoma de ansiedade, ou este um sintoma de humor, ou este um sintoma mais relacionado à impulsividade, aos comportamentos, e dentro de cada sintoma temos síndromes específicas, então temos várias, né? Não consigo te falar um número exato porque são muitas, e tem síndromes ainda que estão em estudo, em desenvolvimento. E para tudo tem tratamento? A grande parte tem, e se nós não conseguimos curar, nós conseguimos estabilizar e ajudar o paciente. Acho que o mais importante é a gente ter essa ideia, né, que a psiquiatria não é um bicho de 7 cabeças e a gente consegue ajudar e melhorar a qualidade de vida. No final é o mais importante. Eu acho que hoje as pessoas estão ficando mais conscientizadas que a psiquiatria dentro da medicina é para ajudar hoje nesse mundo, né, transtornado que nós vivemos, um mundo louco. Né? E tem pessoas que mais vida louca tem ainda, e eu acho que precisa, muitas vezes tem que parar e ir no médico, e psiquiatra não é para doido, como antes falar, vai no psiquiatra, isso aí é louco, isso é doido, não. É uma área da medicina que ajuda muito, né? A gente tem aqui uma mente que muitas vezes precisa, né, um emocional que precisa ser bem cuidado, né? Precisa ter muita atenção. E hoje, infelizmente, não é só um privilégio de adultos, mas desde a infância, inclusive, o Dr. Júlio César fez uma especialização para a criança, né? O que é muito importante também, né? Isso, eu também, além de psiquiatra clínico, eu também sou psiquiatra da infância e da adolescência, que é uma área ainda pouco difundida no Brasil,
mas que a gente sabe que as crianças e os adolescentes podem ter transtornos psiquiátricos e a gente está aqui para ajudar, né? Como a gente viu sair há pouco tempo na mídia, várias histórias a respeito da baleia azul, da série 13 Reasons Why, e a gente está aqui para ajudar a esclarecer um pouquinho e falar sobre esses transtornos é o melhor jeito de tirar o estigma e ajudar essas pessoas. E o senhor acha que esses jogos, as pessoas, os adolescentes, pré-adolescentes que entram nesses grupos desses jogos já são adolescentes que já têm algum problema, alguma coisa que... Normalmente sim, né? A gente precisa muito ver bem as características da adolescência, principalmente, e do começo da adolescência. A adolescência é uma fase que a gente é muito impulsivo por natureza, a gente é muito curioso por natureza e às vezes o não saber lidar com isso e o adolescente às vezes não conseguir conversar com a família ou a família não conseguir dar o suporte emocional ou social que esse adolescente precisa, ele acaba buscando nessas outras formas uma forma de se sentir acolhido, de se sentir pertencente a um grupo e começa a fazer isso por influência alheia. Né? O adolescente ele é muito influenciável, ele é muito sugestionável, então se ele faz parte de um grupo e se sente acolhido, ele tende a repetir o comportamento que esse grupo apresenta. Então se é um comportamento de risco, pode ser que esse adolescente venha apresentar também comportamentos de risco e a gente deve ficar de olho nisso para evitar qualquer problemas futuros e problemas mais graves também. Não precisa assim ser muito estudado, né? Eu estou falando no caso dos leigos, a gente não precisa saber tanto para entender o choque de geração, né? Muitas vezes, às vezes os pais são bem jovens, mas ainda assim existe um choque de geração. São gerações diferentes e que evoluem muito, né? Hoje a evolução das pessoas, a tecnologia de tudo está muito rápida e as crianças e os adolescentes estão andando junto com essa evolução e às vezes os pais não. Por mais modernos que sejam, né? E a gente nota muito que o adolescente e as crianças hoje em dia têm muito acesso à informação, né? Então com os tablets, com os computadores e com a internet, e tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? E sem uma supervisão adequada, que a gente já sabe que com o mundo louco que tá e com o estresse que tá, e a gente tendo que trabalhar, às vezes fica meio pendente a supervisão e eles acabam pegando a informação, né, de um jeito mais ruim e usando ela de uma maneira inadequada, né? Então, às vezes, a falta de supervisão é a única coisa que tem. Se a gente tivesse um pouco mais disso, a gente evitaria muitos outros problemas que a gente está vendo aí. Os pais ou responsáveis supervisionar melhor isso. Esses adolescentes, criança e adolescente, é verdade. É uma falha muito grande mesmo, né? E que traz aí problemas seríssimos. E os transtornos que nós vamos falar antes da gente entrar mesmo no assunto transtorno, antes, né? Nossa equipe foi na rua conversar com pessoas que passam por isso, porque a gente sabe que não é fácil, não é bom e muitas vezes incompreendidos, né? Então nós vamos ouvir o que essas pessoas falam, né? Pode rodar. A aposentada Deolinda sentiu os primeiros sintomas da síndrome do pânico há 28 anos, durante a gestação do segundo filho. Ela revela que o medo e a histeria são alguns dos sintomas causados pelo transtorno. Eu tinha uns 30, tá com 30 e poucos anos, aí eu, do nada, assim, um dia eu saí do serviço e fui tomar ônibus, nesse dia era um sábado à tarde, e eu entrei dentro do ônibus, aquele ônibus encheu, que naquela época os ônibus eram só lotados, e olhava para as pessoas assim, aquelas pessoas vinham tudo caindo em cima de mim. Aí eu achei estranho, aí eu tirava a vista, olhava de novo, aquele povo caindo em cima de mim. Aí eu peguei e levantei, e aí quando eu levantei, que fui para ficar de pé, para aliviar, aí aquilo, quando eu senti que eu estava apertada, aí aquilo me deu embambeou minhas pernas, mas olha, eu fiquei, empurrei todo mundo assim e desci no próximo ponto. Daí para cá, foi a primeira crise, assim, do nada, do repente, assim. Aí daí lá pra cá não pude mais andar em ônibus cheio. Abre a janela pra entrar um ar. Nada a ver com ar. É um negócio mesmo que vem assim, ó. Entra e dá aquele pânico, assim, e não tem como sair. É horrível, horrível. Sofri muito. O medo de locais fechados foi tanto
que houve uma época em que Deolinda não deixava nenhuma porta da casa trancada. Por isso, guardou todas as chaves, pois só de ouvir o barulho da tranca, já tinha pânico. Lugar porta fechada, porta trancada. Se eu trancava a porta, para mim que aquela porta não ia abrir mais. Sentiu que está trancado, já me dá pânico. Aí tem que deixar tudo aberto, tudo assim, com que você olha e sabe que pode sair. Se eu olhar e ver que não posso sair, aí pronto. E você procurou a ajuda de um psiquiatra para ajudar no tratamento? Sim, procurei o Dr. José Carlos Rosa, muito bom, um especialista muito bom. Só que aí eu fui com ele falou que era fobia, tal, tudo. Aí, só que depois eu soube também que ele tratava também de depressão, que eu nem sabia que eu tinha depressão. Aí ele falou pra mim, não, é tudo uma coisa envolvida com a outra, você tem depressão também. Aí fiz um tratamento com ele. Então, doutor Júlio César, nós vemos aí pessoas que reclamam, e é triste mesmo, né? É terrível, a pessoa, ela passa mal, a síndrome de pânico, a pessoa, ela acha que vai morrer naquela hora. Isso. Né? A síndrome do pânico, né, como a gente considera no caso da psiquiatria como o transtorno de pânico, a gente tem que realmente diferenciar ele das crises de pânico, né, que são duas entidades separadas, onde as crises de pânico elas podem existir ou no transtorno de pânico, ou no transtorno de ansiedade, ou no transtorno de humor, ou no transtorno por uso de substâncias. E o transtorno de pânico seria quando essas crises de pânico seriam recorrentes e a pessoa passa a ter muito medo de ter essas crises e acaba se limitando. E um dos sintomas das crises é a sensação de morte. Então a pessoa fica tão descontrolada, fica com atividade no corpo mesmo, onde o psíquico influencia no corpo pela liberação de adrenalina. Acelera, da falta de ar. Isso, uma sensação de sufocamento, de aperto no peito, de aperto no pescoço, o coração acelera muito, pensa que vai morrer. Suor, tremores, e vem essa sensação de morte. E é muito desconfortável. Tanto que tem algumas pessoas que por crises tão fortes chegam até cometer suicídio dentro desses episódios de crise. Né? Então é uma coisa que é muito prevalente, é muito incapacitante e a gente consegue ajudar, né? O mais importante é a gente saber isso, mas elas realmente são bem graves. E o que desencadeia essas síndromes? Eu já ouvi falar que às vezes alguns eventos que acontecem na vida da pessoa, ou criança, ou jovem, tá? Alguns eventos desencadeiam essas síndromes. Isso é verdade? Isso. Na verdade, todos os transtornos psiquiátricos, as síndromes psiquiátricas, elas estão relacionadas, que a gente chama de fatores, causas multifatoriais, né? Que não uma causa específica seria o responsável pelaquela doença. Então, seriam os fatores da própria pessoa, né? Os fatores genéticos e de temperamento, os fatores hereditários que vinham da família, né? Se existe um caso já na família desse transtorno, há o risco da pessoa vir apresentar, e o fator socioambiental, né? Então, o ambiente, a sociedade, a cultura onde você vive influenciando no desenvolvimento desses transtornos, né? Um exemplo que a gente vê por exemplo, a gente pode citar aqui na Europa e nos países orientais, o índice de depressão são maior do que nos países tropicais. E por quê? Uma grande influência do meio mesmo. Países frios, com pessoas que não consideradas mais frias, com menos proximidade com as outras, tendem a dar uma maior quantidade de transtornos, no caso de humor, por exemplo. Como a gente pode ver também que alguns transtornos de humor estão mais relacionados com a época do ano. Então temos até o diagnóstico de depressão sazonal, um diagnóstico onde o tempo realmente influencia. Então nas épocas mais frias, outono, inverno, podem ser que pessoas desenvolvam um quadro depressivo. Aqui no Brasil, por nós não termos as estações tão definidas, um clima, né, tropical, isso bem é bom. um pouco menos prevalente, mas se nós pegarmos o hemisfério norte, isso já acontece mais, né? Então lá eles verificam mais esse tipo de transtorno do que aqui no país. Eu já ouvi falar que no Japão é onde tem o maior índice de suicídio. É verdade também? Isso, não. tem um índice bem grande de suicídio lá no Japão, muito da parte cultural, por eles terem uma cultura muito rígida de se cobrar muito. Então a falha pro japonês é muito mais grave do que comparado para uma falha aqui no Brasil.
um alto índice de taxa de suicídio que nós temos também nos países da Europa, né? Mas isso seria mais por uma característica populacional. Mas se a gente for pensar no Brasil também, há um índice muito grande de suicídio, é uma coisa que a gente fala muito pouco e às vezes fica meio que encoberto, por ainda ser considerado um tabu, mas o melhor que a gente tem para conseguir resgatar essas pessoas e ajudar é conversar sobre e falar sobre isso e não ter medo de falar. Quanto mais a gente fala, mais fácil é de lidar com a situação. É verdade. Eu aqui contribuo, a gente está sempre entrevistando para falar, né? Porque a gente sabe que acontece, que precisa prestar atenção. A família tem que prestar atenção, né? E não falar que tá com frescura, tá com manha, tá querendo se aparecer, tá querendo chamar atenção, falta de trabalho. Isso aí é chantagem emocional, né? Então muita coisa precisa averiguar bem, né? Mas a gente sabe que existe, como nós falamos aqui, né? O senhor disse que pode ter ali lá atrás alguma coisa que realmente ocasionou, ter uma raiz lá atrás para a pessoa veio e ter as síndromes, né? Também. E essas síndromes, elas podem causar, por exemplo, demência. Especificamente a demência não tem creio que tenha a ver. Não tem a ver. A demência ela pode ser uma coisa tanto hereditária, que vem a desenvolver no decorrer do tempo, como ela pode ser ocasionada, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem a pressão alta, né? Um diagnóstico de hipertensão e não trata, ela pode vir a decorrer ter um AVE, que a gente fala, um acidente vascular encefálico, vulgo derrame, né? E nisso vinha desenvolver um quadro de demência. A gente foi considerar agora a demência de Alzheimer, ela pode ter uma característica hereditária muito grande, então tem o risco maior. Mas dessas síndromes mais, vamos dizer, comuns, não estão muito relacionadas com as alterações demenciais. Não tem a ver uma coisa com a outra. No final, mas a gente sempre fica de olho. Quando a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, a chance dela ter outro é muito alto. Então a gente sempre tem que avaliar e acompanhar. Então os acompanhamentos psiquiátricos geralmente são acompanhamentos mais longos justamente por isso, para a gente poder prever e poder prevenir algumas situações que possam vir a ocorrer no decorrer do tempo. Tem pessoas que de repente começam a sentir assim tristeza, angústia, não tem motivo, tem uma família bonita, tá bem, né? Isso já é um sinal de alguma coisa, não? Sinal de uma... A gente precisa avaliar muito bem o sentimento em si, né? Ter sentimento é uma coisa normal, então todos nós vamos ficar tristes, vamos ficar alegres, vamos ficar mais eufóricos, vamos ficar irritados, vamos sentir raiva, vamos sentir ódio, e até certo ponto isso é normal. Nós somos seres humanos e precisamos desses sentimentos para viver. Mas ao momento que esses sentimentos passam a atrapalhar a vida da pessoa, causam disfuncionalidade na vida da pessoa, não tem controle, não consegue mais controlar esses sentimentos, e eles passam a ser uma coisa mais constante e mais invasiva, isso é um sinal de que algo pode estar tendo algum problema, né? Então nessa etapa que a gente vai conseguir ajudar, né? Não que a medicação, não que o tratamento vá mudar o sentimento, mas ajuda a ser menos penoso, a ser menos difícil passar por aquela fase tão angustiante. Consegue controlar melhor. Isso, às vezes o tratamento às vezes tem cura, né? É o mais importante a gente saber isso também. E se não conseguimos a cura, a gente tenta ter a estabilidade, né, para garantir uma melhor qualidade de vida e um melhor funcionamento, né, do paciente, da pessoa, para que ela consiga lidar com a vida e que ela consiga prosseguir com a vida, né, e não que ela interrompa por causa de algum transtorno mental. Existem algumas coisas, eu não sei, acho que hormônios do humor, coisas que a gente deixa de produzir, que às vezes a pessoa deixa de produzir. Aí deixando de produzir também vem sentimento de depressão, vem sentimento de angústia, ansiedade e que precisa um medicamento. Isso. Os transtornos de ansiedade, de humor, não sabemos ainda a causa específica do porquê ocorre, mas uma das hipóteses que a gente sabe pelos estudos científicos é que existe a falta de alguns hormônios, né, de algumas substâncias cerebrais, principalmente no caso do humor específico, da ansiedade seria a serotonina, né? E uma das medicações mais utilizadas, os antidepressivos, né, que também são ansiolíticos, eles têm o poder de aumentar essa serotonina a nível cerebral e com isso ele consegue regularizar esse humor, de
diminuir um pouco a ansiedade, que essa pessoa consiga ficar mais tranquila e mais estável, né? E que essas alterações, tanto de humor quanto de ansiedade, não interfiram tanto na vida dela e que seja mais tranquilo, né? O funcionamento global dessa pessoa. Tem pessoas que tomam remedinho para depressão, até brinca, fala pedrinha da alegria. É isso mesmo. E se o remédio não traz a felicidade, a gente precisa deixar claro, mas ele ajuda a ser menos penoso, que nem a gente já comentou, né? E isso Você já tá mal-humorado, isso já ajuda muito a gente a viver, né? Porque viver triste e viver muito angustiado ou com muita ansiedade começa a atrapalhar a gente é muito ruim, né? Então não tem como. Porque a pessoa não tem nem como se relacionar também, né? E não se relaciona, só piora a situação. Isso, ela acaba se limitando, né? E tirando até mesmo as coisas que ela tinha prazer em fazer, ela passa a não fazer mais. Isso é muito ruim se a gente for pensar, né? Quem quer viver se limitando? Ninguém. A gente quer viver pleno, né? E se a gente pode ajudar com a medicação, acho que está indicado caso a caso. Caso a caso, né? Então, a ansiedade, a pessoa, hoje eu acho que o mundo que nós vivemos, eu não falo cidade, é o mundo mesmo, todos, é um mundo competitivo demais e uma correria, assim, até quase desenfreada, né? Em busca de alguma coisa, isso traz muita ansiedade para as pessoas. E essa ansiedade, ela pode desencadear os transtornos ou não. Sim, até mesmo existem transtornos específicos de ansiedade, como o transtorno do pânico, ele entra dentro dos transtornos de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, né, sejam elas fobias específicas, fobia social, agorafobia, o medo de estar num lugar e não conseguir fugir, que alguma coisa vai acontecer com você, isso eleva muito o nosso nível de ansiedade. E a ansiedade, ela é necessária para a gente viver, né? Vamos pegar um exemplo de um nadador, por exemplo, um pouco de ansiedade antes da prova aumenta a adrenalina, aumenta o ritmo cardíaco, aumenta a força muscular, ele vai se sair melhor na prova. Então um pouquinho de ansiedade a gente precisa ter para sair melhor em algumas atividades. Quando essa ansiedade começa a ser muito grande e começa mais a atrapalhar do que beneficiar a gente, ela pode sim vir a desencadear transtornos, e a ansiedade está muito ligada ao humor. Então alterações de ansiedade geralmente estão concomitantes à alteração de humor e podem desencadear vários transtornos e várias síndromes no decorrer do tempo se não for tratada. E essas pessoas, existem situações que a pessoa não gosta de estar no meio de muita gente. É um transtorno, é uma síndrome. A gente precisa avaliar bem como que a pessoa fica no meio de muita gente, né? Às vezes a pessoa tem por característica pessoal ou não gostar do contato, ou não gostar de estar ali no meio de várias pessoas. É só ser antissocial. Isso, mas o ter muita ansiedade e começar a ter sintoma físico, ou de evitação, de não sair para não estar com outras pessoas, ou ter medo de ser julgado por outras pessoas se estiver ali, onde a gente começa a limitar o convívio social, isso sim já dá características de algum transtorno, de alguma alteração que aquela pessoa pode estar vindo a ter. Precisa tratar. E com tratamento ajuda. Como o senhor é especialista em psiquiatria para a infância, né, adolescência, nós podemos também falar, a gente tem visto muitas notícias de violência infantil, né, e violência na mulher, violência infantil, né, crianças, né, meninos e meninas, e essas violências, crianças que são violentadas, vi aí alguns dias, uma menina que estava sendo violentada pelo pai, estuprada por 1 ano seguido, né? Não sei se por falha da justiça, que ele já era acusado de estupro e tal, mas ainda assim foi deixado com o pai essa criança, e por 1 ano ele fez isso, uma menina de 12 anos. Até 12 anos, mas essas meninas bem pequenas, bem criança. Temos com 12 anos são moças, essa bem criança. Uma criança que passa por tudo isso, ela precisa automaticamente, quando detecta o problema, quando vê o problema que separa ela desse ambiente, ela tem que ter um tratamento? O tratamento sempre está indicado num caso de abuso, seja ele de várias formas que podem ocorrer, né? A gente precisa lembrar que o abuso ele não é só sexual,
mas o abuso ele pode ser psicológico, ele pode ser físico, ele pode ser emocional, onde a criança não tem o amor, não tem um carinho, né, uma restrição emocional, e no fim ele pode ter o abuso sexual também. Geralmente quando acontece isso, as crianças são avaliadas, né, primeiramente, e depois nós fazemos o acompanhamento dessa criança. Ela pode vir ou não a desenvolver um determinado transtorno, depende muito da capacidade de resiliência de cada um, mas a maioria acaba apresentando alguma coisa. Se nós formos pegarmos alguns estudos, tem alguns estudos suecos, que eles falam que quanto mais cedo for esse abuso, pior é o prognóstico, maior a chance de desenvolver algum transtorno. E podem até mesmo afetar algumas áreas do cérebro específicas. Então, realmente, do neurodesenvolvimento, da formação dessa criança, se for muito cedo, pode vir a estar afetando. Então, aconteceu alguma coisa, por pelo menos uma avaliação essa criança tem que passar, para a gente garantir que alguma ajuda, algum auxílio vai estar sendo dado. E existe caso de que uma criança recupera emocionalmente, ela fica recuperada? Ou é muito difícil? A gente tem que avaliar caso a caso, né? Que a gente precisa esperar uma coisa mais prospectiva em relação ao quadro que está apresentando. Mas temos sim crianças que se recuperam muito bem, que a marca acaba ficando, né, um trauma, alguma coisa, mas a criança acaba crescendo e se distanciando e deixando aquilo guardado lá no inconsciente. Às vezes pode vir a voltar de alguma forma? Pode, mas nós temos que, com o tratamento, elas tendem a melhorar e começam a ter uma melhor qualidade de vida depois, né? E a gente tem que focar nisso, ajudar essa criança a continuar desenvolvendo. Com terapia, né? Não só medicamento. Isso, o mais importante é a gente sempre lembrar isso. O tratamento medicamentoso nunca vai ser 100%. Ele tem que estar associado com o tratamento psicoterápico para ser mais efetivo. Então, tá tão bom, né? Tanta coisa aqui para eu perguntar e o programa já estão me avisando ali, ó, tá acabando, estamos no fim. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente vai ter que conversar de novo um outro momento, viu? Para esclarecer mais coisas, né? Quando a gente entra nessa área, especialmente criança, e depois nós precisamos falar dessas mulheres também que sofrem violência doméstica, não só porque apanham, mas porque também são estupradas, porque são emocionalmente, né, violentadas, e também traz grandes transtornos e prejuízos para a vida da mulher. Tudo isso a gente quer falar ainda, hoje não dá tempo, mas outro dia a gente vai falar, com certeza. Né? Com certeza. Eu quero agora agradecer, viu, a sua disponibilidade, doutor, que veio aqui conosco, né? O senhor tem aqui, ó, o senhor tem 30 segundos para dar aqui um alô para os nossos amigos e amigas telespectadores. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade. E eu deixo de recado final, se você está passando por um problema, se você está com algum tipo de alteração e você acha que precisa de uma ajuda, vá procurar essa ajuda. A psiquiatria não é uma coisa de só quem é louco, a psiquiatria ajuda a gente em várias áreas e às vezes conversar com um profissional e só ter alguém para conseguir te ouvir, que não seja do seu âmbito familiar ou de amigos ou de alguém próximo, realmente uma ajuda profissional pode estar ajudando e você pode estar melhorando a sua qualidade de vida e vivendo melhor. Então vamos tentar tirar o estigma das doenças mentais, que não são aquele bicho de 7 cabeças que antes eram, e também não são só de pessoas loucas, e hoje em dia a gente precisa, né, ter a mente boa para ter o corpo bom. É isso aí. Que bom, né? Terminamos, né? Voltaremos um outro dia com esse assunto. Eu quero agradecer a audiência, agradecer aí vocês que estiveram conosco. Vocês podem também não assistir, não deu tempo, vai lá para o Face, né? Nós temos a fanpage RTV Celsior, você pode ver, vai ficar lá o programa, a entrevista, né? E para sempre, né? Fica ali, né? Então você pode compartilhar com pessoas que você acha que precisa ouvir tudo isso, tá bom? Um bom final de semana. Como eu digo sempre, nós gostamos que a família tenha harmonia, né? A família, a harmonia, se amando, sem brigas, né? E que seja assim nesse final de semana e sempre no seu lar, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser.